Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado aos nossos ouvintes desta emissora da Rádio Daqui AM em Goiânia, também a Rádio IPB, programada lá pelo nosso irmão Arthur Mendes, que programa sempre às 13 e às 19 horas. Você pode ouvir pelo www.ipb.org.br/rádio, também através do canal do YouTube Em Poucas Palavras e o site da igreja. Direto dos estúdios do SPBC, estou aqui, Natsa Matias, junto com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos de volta aí, chegando até você em poucas palavras que nós esperamos que, apesar de poucas, sejam usadas por Deus na sua vida hoje. Esse é um assunto que se torna cada vez mais difícil de ser tratado porque ele suscita uma falsa acusação de que os cristãos são homofóbicos. Portanto, você já percebeu que o tema de hoje tem a ver com casamento entre pessoas do mesmo sexo ou união homoafetiva? Por que os cristãos bíblicos não são favoráveis à união homoafetiva como sendo uma prática aprovada por Deus? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, os evangélicos têm o direito de discordar do relacionamento homossexual e quais são as bases bíblicas e legais para essa discordância? E a Maísa, antes de passar a palavra para o senhor, a Maísa Pessoa de Teresina, Piauí, ela gostaria de saber se o senhor concorda. Obviamente, eu acho que é uma pergunta retórica dela, se o senhor concorda na união civil entre pessoas do mesmo sexo, desde que isso não implique no direito de adoção de crianças. Não sei, estou falando que é retórica, mas vou deixar o senhor responder, né? Em primeiro lugar, nossa saudação a Marisa, agradecer a pergunta e vamos tentar responder aqui à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, sim, os cristãos têm o direito de se expressar contra o casamento homoafetivo, como eles têm o direito de se expressar sobre qualquer coisa, né? Exatamente. Nosso país garante liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crença e, acima de tudo, liberdade de consciência. Então, se os cristãos não creem, não aceitam que o casamento homoafetivo esteja correto, eles têm o direito de fazer isso. Agora, dito isso, Nathan, é preciso também lembrar que eu não concordo com o clima de guerra cultural que se instalou no Brasil entre alguns ditos representantes dos evangélicos e os ativistas gays, que passam a discutir, às vezes, com baixaria, palavras de baixo calão, agressões, insultos, né? E isso na internet, isso em sessões da Câmara, de Senado, enfim, onde o debate está organizado. Eu creio que foi um erro da igreja, quando ela se deixa atrair para esse nível de discussão. De baixar o nível. Baixar o nível, que eu tenho às vezes a impressão que é a estratégia dos ativistas gays, exatamente atrair para o campo deles esses supostos porta-vozes do evangelho, para ali começar uma discussão como se tivesse tudo igual. Nós devemos discordar de coisas como união homoafetiva, mas dentro dos limites da palavra de Deus, dizendo a verdade em amor, firmando a nossa posição e estando dispostos a sofrer por ela, não é sofrer pelas consequências do que nós estamos dizendo. Mas do jeito que a discussão às vezes é conduzida, dá a impressão de que o espírito cristão já ficou para trás há muito tempo. Não é que o espírito cristão que nos manda amar aquelas pessoas que discordam de nós, que manda fazer o bem àqueles que nos insultam, a tratar com bondade, tratar com urbanidade, até mesmo aqueles que se declaram os nossos inimigos. Então, o espírito cristão é esse, é denunciar o pecado, denunciar o erro, mas ao mesmo tempo expressar que pecadores arrependidos, eles encontram abrigo no meio da igreja, que eles são bem-vindos e são aceitos. E que nós respeitamos a pessoa, apesar da escolha sexual que ela fez. Eu posso discordar, por exemplo, de uma pessoa que é praticante de relações homoafetivas e, ao mesmo tempo, dizer àquela pessoa que eu, pessoalmente, não tenho nada contra ela. Posso, inclusive, ser amigo dessa pessoa, né? Mas deixando claro que eu discordo da opção dela e das atitudes dela. Eu acho que, às vezes, tem faltado isso nas redes sociais e em outros fóruns onde essa questão
vem sendo discutida, Natson. Eu acho que de vez em quando a coisa levanta um tipo de discussão tão ferrenha que algumas pessoas até se acham representadas por esse tipo de atitude, né, de combate, né? E pelo que o senhor está dizendo aí claramente, a gente não consegue ver Jesus debatendo nesse nível. Não. O que acontece também é o seguinte, eu não acredito que os ativistas LGTB eles representam toda a população homossexual. Porque eu tenho para mim que muitos que são homossexuais, eles gostariam simplesmente de seguir a vida deles. Que fossem deixados em paz e que eles seguissem o caminho que eles escolhessem e eles não se envolvem nesse tipo de conflito, né? É um pessoal que é pago, há uma ideologia por detrás, há uma intenção política por detrás disso aí, há muito dinheiro correndo em nível mundial para que esses ativistas que estão inseridos em todos os níveis, né, do governo, da área da educação, na mídia, entre artistas, eles promovam esse tipo de atitude. As estatísticas continuam dizendo que a proporção de pessoas que resolvem seguir o caminho do homossexualismo ainda é um número bastante pequeno com referência ao restante da população. Mas eles conseguem fazer um barulho muito grande, conseguem influenciar as leis, conseguem influenciar a cultura e assim por diante. Volto a dizer, a igreja tem o direito de tomar uma posição e essa posição é baseada naquilo que ela acredita. Ou seja, a Bíblia, que ela toma como palavra de Deus, a revelação da verdade, é claramente contrária à prática da homossexualidade. Sim. É muito claro, e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, por preceito, por exemplo, por dedução, fica absolutamente claro que o padrão de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher, e esse casamento é até que a morte os separe, é um casamento monogâmico, heterossexual, e que qualquer outra forma de casamento ou de união é contrária ao padrão da palavra de Deus. Pode ser que o Estado resolva aceitar esse tipo de união, mas isso não quer dizer que eu tenha que aceitar. A minha consciência está antes presa à palavra de Deus do que as leis do Estado. Se eu tiver que escolher entre o que diz o governo e o que diz a palavra de Deus, eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus, que foi exatamente a atitude dos apóstolos lá em Jerusalém, quando foram proibidos pelas autoridades de pregar o nome de Jesus. Qual foi a resposta deles quando eles foram presos por desacato à autoridade? A resposta foi: importa antes obedecer a Deus do que os homens. Eu, sinceramente, espero, Natson, que no nosso país não seja passada nenhuma lei que tolha essa liberdade civil fundamental, que é a liberdade de expressão. De expressão, exatamente. De Não dizer, né? De ouvir e de dizer o que... Agora, é claro, mais uma vez, se eu vou dar a minha opinião contra o casamento homoafetivo, eu tenho que fazer isso com respeito, com civilidade. Eu não posso zombar, não posso desprezar, não posso emitir juízo pejorativo, mas tratar a pessoa como ela é. Ela é pessoa, é cidadã brasileira, e eu então posso discordar dela de maneira cortês, de maneira civil, mas não entrar nessa guerra cultural, não é? Que às vezes, infelizmente, a gente percebe que a igreja, ou pelo menos setores da igreja, foram arrastados para dentro desse conflito. Eu até fiz uma anotação aqui para me lembrar da chamada homofobia, que é agressão a pessoas que optam, né, é considerada agressão a pessoas que optam pelo homossexualismo. E algumas pessoas adotam, dizem, o cristão, o crente é homofóbico e tudo. E às vezes é violento, né, segundo acusam. Mas, na verdade, o verdadeiro cristão bem orientado de acordo com esses aspectos que foram colocados, ele não vai agredir ninguém por mais que discordem de suas opções. Então, quem vai agredir, de fato, é aquele que não tem uma orientação cristã, não é isso? Isso. E olha, aqui nós vivemos uma espécie de hipocrisia no Brasil, Natson. Porque o que é que acontece? Se os evangélicos dizem que o homossexualismo é pecado, eles são chamados de homofóbicos, não é? Se um evangélico se recusa, por exemplo, como tabelião, aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, a celebrar um casamento gay, ou se uma loja de recepção se recusa a preparar o bolo e fazer a recepção de um casamento gay, porque é evangélico, é chamado de homofóbico, dá processo em cima. Parada gay.
Os gays tomaram imagens da Igreja Católica, não que eu ache que aquelas imagens significam alguma coisa, não é? Mas eles pegaram aquelas imagens da Igreja Católica, que são símbolos religiosos do catolicismo, podia ter sido símbolo da Umbanda ou de qualquer outra coisa, né? Profanaram, insultaram, fizeram uso imoral, né? E tudo. E o que é que deu? Absolutamente nada. De fato. Absolutamente nada. Então a gente vive uma hipocrisia no Brasil, onde o direito de expressão nos é negado, enquanto que é dado, inclusive com desrespeito a essas minorias. As raias do crime, né, digamos assim. Até. Pois é, então é uma situação complicada aqui no Brasil, mas eu ainda acho que a nossa posição como igreja é essa: pregar o evangelho. Todos precisam se arrepender. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, e aqui não há pecado maior ou menor. Quem pratica a homossexualidade, quem pratica a imoralidade, a prostituição, a desonestidade, a mentira, a hipocrisia, o adultério, a calúnia, a inveja, a cobiça, a lascívia, são todos pecadores e todos precisam do mesmo remédio, que é arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok, bem colocado aí esta observação neste programa, respondendo pergunta da Maísa Pessoa, exatamente lá de Teresina, e outros ouvintes que também perguntaram sobre este tema. O pastor Augustus lembrou agora há pouco dessa agenda gay, não é? Você pode ler um livro chamado Desejo e Engano, do Albert Mohler, acho que é isso? Albert Mohler. Mohler, isso. Muito bom esse livro. Então, ele é bem interessante. Consegui ler ele quase 2 dias apenas. Muito bom. Abre um pouco a mente com relação a essa agenda aí, né? É uma boa recomendação da Editora Fiel para você, tá bom? É Desejo e Engano. Vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente está de volta. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, dando um abraço aí aos nossos ouvintes, seminaristas do Seminário Presbiteriano Brasil Central, também ao Lucas Dutra de São Paulo, Cláudio Portela, que é aluno de um dos seus cursos online, pastor Augustus. Beleza? Isso. E o Willen, da cidade de Valente, Bahia. Pastor. Muito obrigado à audiência de todos vocês, de todas as partes do Brasil. Que Deus continue a abençoar a sua vida e até o próximo programa. Nos dias 3 a 5 de novembro, acontece o 13º Encontro da Fé Reformada na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma fé reformada para os nossos filhos será o tema desta 13ª edição. Preletores Eduardo Welch, Augustus Nicodemos, Valdeci Santos, Mauro Meister e Daniel Santos. 13º Encontro da Fé Reformada. Informações e inscrições www.ferreformada.com. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.com.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.